Boa tarde a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Atualizamos domingo e hoje vamos atualizar a previsão normal, mas a estendida à noite. Na quinta também. O Peter já atualizou a de hoje, que está aqui, ó, a previsão para Santa Catarina. Depois é quarta e sexta-feira. Tem aqui o canal do Peter, o nosso, e se inscrever, acionar o sininho, dar o like e recomendar em suas redes sociais. Então não esqueçam de fazer isso. E vamos aqui primeiro a nossa imagem aqui do radar no nosso Brasilzão. Ó, nós temos aqui no Mato Grosso do Sul algumas áreas de chuva e trovada isolada, que pega para aqui um miolo do estado, ó, pegando quase que o centro aqui do estado, pegando inclusive a região de Campo Grande. Alguma coisinha aqui entre Goiânia e Brasília, aqui ó, no extremo sudoeste da Bahia, alguma coisinha aqui no noroeste de Minas, com mais intensidade aqui, ó, pega aqui no nordeste, está até pegando algumas áreas de chuva naquele cantinho, mas isso a gente aponta para eles depois. Alguma coisa também aqui em volta de Santarém, alguma coisinha aqui na parte central do Amazonas. De maneira geral não tem muita chuva, também está cedo ainda, né? Nós temos aqui, ó, a frente fria passando aqui em volta do oceano até em frente ao litoral da Bahia. Vai ter bastante chuva aqui nessa região, entre Salvador e o sul do estado. Muita nebulosidade em toda essa região aqui, com chuvas isoladas, e aqui também, ó, nessa área. Então vamos agora à previsão propriamente dita. Então hoje nós teremos o quê? Nos países ao norte, pouca chuva. Na Colômbia, mais próxima ao Brasil, Venezuela também e as Guianas também. Aqui no Amapá nós temos algumas pancadas muito isoladas, ou hoje ou no decorrer dessa terça-feira. Aqui na Foz do Amazonas, Ilha do Marajó, algumas pancadas isoladas, principalmente nessa parte aqui da ilha. Grande parte do Pará, na parte mais ao norte, pouca chuva, e um pouco acima da metade para baixo tem pancadas de chuva e trovada. Pode ser que dê alguma coisinha isolada aqui na região de Belém, na capital. A Rondônia, Roraima também com condições aí de tempo praticamente sem chuva. Se tiver chuva, mais provavelmente amanhã. Hoje talvez passe sem. Grande parte do Amazonas tem pancadas de chuva e trovada, principalmente nessa faixa aqui mais colorida, tanto aqui no centro-sul, quanto na parte sudoeste e oeste do estado. Alguma coisinha aqui também na parte oeste do Acre, podendo se espalhar pelo território, pelo estado. Mantém aqui em Rondônia pancadas isoladas de chuva em várias áreas do estado. O Equador, alguma chuva na área de selva, em cima das montanhas também, no Equador e Colômbia. Peru volta a ter pancadas de chuva na parte norte do Peru, mal distribuída. Dos Andes peruanos em direção ao Brasil tem chuva em toda a extensão. Chuva mais significativa aqui na região da Bolívia, onde poderemos ter pancadas boas de chuva, principalmente nessa área vermelhona, na área centro-sul do país. E aqui no Mato Grosso, área onde tem bastante soja, a chuva está espalhada por Mato Grosso. Então, todas as regiões do Mato Grosso poderão ter chuva. Aqui no Tocantins também tem pancadas de chuva, principalmente aqui próximo ao Pará. Talvez alguma coisinha isolada em Palmas, na capital, mas grande parte do estado com bastante nebulosidade e pancadas isoladas de chuva. Aqui no Mato Grosso, como a gente disse, ó, chuva espalhando por todo o estado, inclusive na divisa com... Vou até pegar aqui, ó, pronto, ó. Na divisa aqui com Amazonas e Pará e Tocantins e Goiás, toda essa região aqui com pancadas de chuva e trovada, tanto hoje quanto amanhã e ao longo da semana. Isso aqui pode prejudicar bastante a parte da soja em termos de entrada nas lavouras com maquinário, aplicação de produtos, enfim. Muitos estão optando por fazer, e se tiver condições, fazer as pulverizações de avião, porque daí não tem como entrar no solo, e com o avião consegue fazer, não é talvez a mesma eficiência, mas consegue. Goiás também está tendo pancadas de chuva, principalmente na metade oeste do estado, alguma coisinha entre Goiânia e Brasília, e pouca coisa aqui na parte sul, sudeste de Goiás, que divisa com Minas. A parte leste do Mato Grosso do Sul, pouca chuva, e grande parte do estado, principalmente essa região nesse momento, está tendo pancadas isoladas de chuva, inclusive Campo Grande. Quando chega aqui em São Paulo, tempo bom, chuva praticamente nenhuma, boa parte de Minas também tempo bom, é mais nebulosidade que chuva, essa área cinza aqui é mais nuvens do que chuva, alguma coisinha aqui está dando no noroeste mineiro e talvez aqui no nordeste de Minas também, entre hoje à noite ou amanhã.
Espírito Santo, pouca coisa, mais alguma garoa, algum chuvisqueiro. Nessa área de Minas também, pouca coisa. No Rio de Janeiro, mais para tempo bom, principalmente a capital. Então, São Paulo e Rio e BH com tempo bom. Vitória pode ter alguma chuvinha fraca. E na Serra do Espírito Santo, e principalmente ao norte, na divisa com a Bahia. Mas grande parte dessa área do Sudeste, ou grande parte do Sudeste, com tempo seco. O Paraguai, toda a metade norte do Paraguai com chuva e trovada, esse canto da Argentina, e a área do Pacífico aqui praticamente nada. De quarta, quinta e sexta, nós temos chuvas espalhadas pelo Amazonas, Acre, chove bem aqui nessa parte centro-norte da Bolívia até o centro do Peru. Toda essa região aqui pode ter pancadas fortes de chuva entre quarta, quinta e sexta, dos Andes em direção ao Brasil. Na costa pacífica, tempo seco. Aqui no Equador aumenta a condição de chuva, a parte em cima dos Andes, litoral do Pacífico e Atlântico da Colômbia, e na Colômbia próximo ao Brasil. O sul da Venezuela, Roraima, volta a ter pancadas de chuva, começa a ter pancadas de chuva também no norte do Pará, vai descendo um pouco de umidade aqui na direção do Amapá, nas Guianas e Suriname também, melhora a condição de chuva aqui na região de Marajó e Belém, um pouquinho aqui na área aqui na região da parte assim, litoral sul do Pará. E grande parte do Pará, grande parte do Amazonas, Rondônia, grande parte do Mato Grosso, melhora a chuva aqui na parte de Tocantins, espalha mais a chuva aqui em Goiás, mas principalmente essa região aqui pode ter pancadas fortes de chuva. E aqui atrapalha a soja, né? Com excesso de umidade. Aqui também as culturas de verão no Rondônia, no sul do Amazonas, sul do Pará. Tocantins também volta a ter pancadas de chuva, inclusive na capital Palmas. Espalha mais a chuva aqui por Goiás. Espalha mais a chuva aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente, eu acho que ali na quinta e sexta-feira. Paraguai também intensifica aqui no sul da Bolívia. Essa região aqui, ó, a chuva na terça, na quarta e quinta, acho que na terça e quarta pouca chuva, na quinta-feira começa a avançar aqui e entre quinta e sexta avança aqui em Minas e Rio de Janeiro. Então, uma boa parte dessa chuva aqui no Sudeste vai vir entre quinta e sexta-feira, mais na quinta para começo de sexta aqui em São Paulo e aqui entre final de quinta e sexta-feira em Minas Gerais, Rio de Janeiro e pegando todo o estado de São Paulo, principalmente a metade norte paulista, o nordeste de São Paulo, o Triângulo Mineiro, a parte sul do Café em Minas também e chove pouco na parte centro-norte de Minas Gerais, ou praticamente nada. Espírito Santo também, alguma coisinha aqui na parte sul do Espírito Santo e volta a ter chuvas e trovadas no Rio de Janeiro, provavelmente entre quinta-noite e sexta-feira aqui nessa região, podendo se estender de repente até o sábado. No decorrer dos próximos 10 dias, nós temos chuvas espalhando por essa região aqui, ó, principalmente entre o centro-oeste e o norte do país, entre a Bolívia e Peru, toda essa região aqui com muita chuva. Aumenta um pouco a chuva também nos países ao norte, aqui na região do Amapá, todo o Pará, avança aqui um pouco para o nordeste, Tocantins, Goiás, chove razoavelmente bem em Minas, aqui o Mato Grosso continua com chuva, vai chover muito nesses próximos 10, 15 dias, e isso vai atrapalhar bastante o andamento normal da safra de verão pelo excesso de umidade. Muito cuidado com as doenças e o manejo do solo. Mato Grosso do Sul também tem pancadas de chuva, melhora um pouco, melhora em Goiás, volta a chover em Minas, Triângulo Mineiro, aqui a metade norte de São Paulo, Rio, Espírito Santo. Então toda essa região aqui volta a ter chuva nesses próximos 10 dias. Provavelmente uma boa parte dessa chuva vem agora entre quinta e sexta e depois na semana que vem. Então nós vamos ter nesses 10 dias momentos de chuva e momentos de melhora aqui no Sudeste e aqui é mais constante a chuva. O Mato Grosso, Goiás, Rondônia, parte de Tocantins, parte de Goiás, o norte do Mato Grosso do Sul, essa região aqui, pegando a Bolívia, a chuva é mais constante nesses 10 dias. Aqui está a anomalia, nos primeiros 10 dias, bem positiva nessa grande área aqui verde, abaixo do normal nessa área marrom, que pega o Peru, a Colômbia, a Venezuela, a costa pacífica em cima dos Andes, e aqui, ó, entre sul de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, uma mescla de acima e abaixo do normal em Minas, norte e nordeste de Goiás, Tocantins e sudeste do Pará. E pegando aqui o nordeste também. Então essa região aqui dá uma diminuída na chuva nesses 10 dias. E aqui chove bem. Voltou a melhorar aqui no sul do Mato Grosso do Sul.
E isso aqui mais aqui no Sudeste. Você vê que a parte sul de São Paulo, aqui o Vale do Ribeiro, aqui o Paraná, Rio de Janeiro, toda essa área aqui chove mais para menos do que mais. Centro-norte de São Paulo, Triângulo Mineiro para cá, a chuva fica acima do normal. E quando a gente pega a anomalia até o final do mês, diminui a chuva aqui nessa parte do Pará, Tocantins, Mato Grosso, aqui nos países vizinhos, aqui na parte oeste do Amazonas, na Bolívia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Paraguai, essa região aqui diminui. Isso aqui é quando? Mais ou menos do fim de semana, segunda-feira que vem, até o final do mês. Então, os primeiros 10 dias, a chuva é boa nessa região, depois volta a diminuir. Aqui é o contrário, aqui fica com pouca chuva, depois volta a ter chuva demais aqui no Sudeste, principalmente em Minas. Isso significa o quê? Que nessa região aqui nós vamos ter intervalos de tempo seco. Aqui é muito bem-vindo, essa área aqui, essa diminuição da chuva é muito bem-vinda para dar o quê? De repente pode ter um intervalo aí de 5 ou 10 dias com pouco ou nenhuma chuva, dando uma secada um pouco no solo, tendo mais sol, melhora o aproveitamento do sol, principalmente soja, alguma coisa de milho que já foi plantado. As culturas de verão em geral precisam também de sol e vai subir um pouco mais a temperatura. Então vamos ter nessa área aqui uma trégua e depois volta a chover com mais intensidade em todo o Sudeste. Tu vê que o Sudeste, os primeiros 10 dias estava abaixo da média e agora até o final do mês, ali desse fim de semana até o final do mês, volta a ter uma chuva mais constante. Então é um vai e volta na chuva, e isso aqui pode significar alguns temporais, alguma chuva forte isolada. E aqui dá uma boa diminuída. Na temperatura, o normal, tirando essa parte mais branca do mapa, toda essa grande região aqui, nós vamos ter aquela situação normal de temperatura, com mínimas entre 20 e 25 graus, uma temperatura alta, mais friozinho nessas áreas altas aqui entre a Venezuela e as Guianas, e aqui nos Andes também, onde é normal fazer frio. E aqui, nessa parte aqui, ó, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Serra no Espírito Santo, Centro-Leste, Nordeste, Centro-Leste e Sul de São Paulo e o Paraná. Nessa área aqui de Minas pode ter temperaturas próximas de zero, ali em Delfim Moreira, com alguma geada, alguma coisa assim. Também geada aqui no Itatiaia, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Na Serra Fluminense, alguns pontos abaixo de 10. Na Serra Capixaba também, em Vitória pode ficar entre 15 e 18 graus, no Rio de Janeiro também, São Paulo entre 13 e 16, BH também entre 14 e 17, aqui 16, 18, Goiânia e Brasília, e o frio avança também na Bahia, mas principalmente aqui em Minas Gerais, muitas cidades vão ter mínimas entre 10 e 15 graus. Ele vai diminuindo lentamente na quarta e na quinta, dá uma diminuída. E aqui pode entrar um ar frio, cair a temperatura nessa região aqui, ó, entre quinta noite ou sexta-feira pode entrar uma pequena friagem nessa área aqui da Bolívia, Paraguai, oeste do Mato Grosso do Sul, região do Pantanal no Mato Grosso, pode dar uma queda de temperatura no amanhecer lá de quinta ou sexta-feira. As máximas ficam comportadas em grande parte do país, os países vizinhos também. Aqui nessa área de Rondônia, de Roraima, pode chegar a 35, 36, aqui também na parte do Nordeste. Belém pode chegar a uns 34, Macapá também. Manaus talvez não chegue ou passe dos 30, Rio Branco, Porto Velho, até mesmo Cuiabá pode não passar muito dos 30 graus. Palmas também. Então vamos ter temperaturas máximas mais comportadas. Mais quente aqui nessa parte do Paraguai, de 33 a 36, aqui de 34 a 38, pegando aqui toda a parte centro-oeste e norte do estado de São Paulo e grande parte da região fresquinha. Toda essa área mais colorida, mais azulzinha do mapa, temperaturas mais amenas. São Paulo, capital, pode chegar a uns 28, 29 graus nessa terça-feira. Na quarta continua agradável, quentinho, na quinta também, na sexta ou sábado volta a cair a temperatura nessa região. Aqui diminui também o calor. Nos próximos 10 dias está indicando temperaturas abaixo em torno abaixo do normal em grande parte do país, em função do quê? De chuva, e aqui a entrada de ar frio, e aqui também entra um pouco de ar frio além da chuva. Mais ou menos continua indicando aí uma primavera mais agradável. Isso aí não é muito bom para quem precisa vender produtos relacionados ao calor, seja sorvete, roupa, eletrodoméstico, fica realmente complicado. Aqui no Sudeste, ó, fica mais frio no litoral entre Rio de Janeiro e São Paulo, e aqui também dá uma esfriada.
Então, isso pode atrapalhar a parte de venda de equipamentos relacionados ao calor, refrigeradores, circuladores, ventiladores, bebida fria como refrigerante, sorvete. Atrapalha um pouco as vendas da parte de roupa, mas está aos pouquinhos melhorando. E para o turismo também, aos poucos vamos tendo alguns dias aproveitáveis ali na região do Rio de Janeiro e outras partes do litoral. Mas pelo menos na média geral, ainda é um novembro em que predomina mais o clima agradável do que aquele calor exagerado. Para a agricultura, esses intervalos de pouca chuva ali na região do Mato Grosso, Tocantins, sul do Pará, podem ser até benéficos para dar primeiro mais sol e depois uma pequena enxugada no terreno. Então não deixe de se inscrever, acionar o sininho, acompanhar, dar o like e recomendar nas redes sociais o nosso canal. À noite tem a previsão estendida. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.